Bom, pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui para falar com vocês sobre esse tema. Eu fiz uma enquete na semana passada no meu Instagram, perguntando o que as pessoas preferiam falar. Que eu falasse sobre o que é como ter uma mente flexível, né? Como ser flexível e ou falar sobre desamparo aprendido, que é uma coisa que eu falo bastante aí também nos meus canais. E ganhou ser mais flexível, para minha surpresa, né? Eu achava que era uma coisa que as pessoas não tinham muito interesse em saber, mas fiquei muito feliz em saber que as pessoas têm interesse sobre esse assunto, e é um assunto que eu quis trazer para a live de saúde mental, porque tem muitos problemas emocionais e mentais que a gente consegue sanar tendo uma mente mais flexível, né? Muitos problemas, inclusive patológicos, de ansiedade generalizada, o próprio pânico, alguns tipos de depressão, se a gente não tivesse tido uma mente tão rígida no nosso passado, provavelmente algumas pessoas não teriam nem desenvolvido problemas mentais, alguns deles, né? Não todos. Porque a flexibilidade, o ser flexível é um jeito de ser, né? Eu já vou explicar isso para vocês. Ela nos confere um pouco de maleabilidade para lidar com as nossas próprias emoções. E essa maleabilidade mental é o que faz com que a gente consiga ter mais saúde mental e mais saúde emocional, tá? Bom, o que eu trouxe aqui para vocês, né? Afinal de contas, o que é uma mente rígida e o que é uma mente flexível? Então, uma mente rígida não é necessariamente aquele estereótipo que a gente tem de pessoas extremamente rígidas, né? De pessoas que não conseguem flexibilizar regras nenhumas. A gente acaba que tem na vida um estereótipo que a rigidez são aquelas pessoas que não flexibilizam em nada, que seguem regras para tudo, são pessoas bravas, que às vezes são pessoas nervosas. E não é isso que significa ter uma mente rígida ou ter uma mente flexível, que seria o contrário, tá? Psicologicamente, cognitivamente, uma mente rígida, ou ser rígido mentalmente, quer dizer a maneira com a qual eu lido com as regras da minha vida e a maneira com a qual eu sigo as regras da minha vida, né? Então, não necessariamente são as regras que eu imponho para mim, mas a quanto eu consigo flexibilizar cada uma dessas regras. E quanto menos eu flexibilizo as regras que eu aprendi ou que eu impus para mim mesmo, mais dificuldade eu tenho de lidar com a frustração. Por quê? A frustração nada mais é do que um processo emocional de que eu queria algo e eu esperava algo e eu não obtive esse algo. E a frustração é uma coisa muito natural da nossa vida. A gente se frustra a vida toda, desde pequeno até a vida adulta, né? Então, quanto mais eu sigo as regras que eu impus para mim ou que impuseram para mim, sem nenhum tipo de flexibilidade, menos capacidade de lidar com a frustração eu vou ter. E aí, mais frustrada eu fico, menos capacidade de criar novos cenários para a minha vida eu tenho, e menos habilidade para mudar eu tenho. Uma mente mais que opera de uma maneira mais rígida está totalmente relacionada a uma mente que tem dificuldades de mudança. Somos muitos, tá? Muitas e muitas pessoas têm dificuldades disso, por quê? Porque biologicamente a gente não foi programado para ficar mudando. Biologicamente, a gente foi programado para viver em equilíbrio, para viver com começo, meio e fim da história. A gente nasce precisando de rotina, né? Vejam que a gente fala tanto das crianças, né? Por que uma criança, um bebê, precisa tanto de uma rotina? Porque biologicamente, a nossa natureza interna, ela precisa saber o que vai acontecer para que ela se sinta segura, para que ela se sinta bem e confortável para se desenvolver. Então, biologicamente, todos nós nascemos com essa necessidade de segurança, de saber o que vai acontecer, de ter uma história de começo, meio e fim durante o dia, durante a vida. O que acontece é que a nossa biologia não mudou tanto, mas a vida de hoje em dia mudou muito, né? A gente não tem essa constância na nossa vida, a gente não tem essas regras tão bem definidas, a gente lida com pessoas
A gente tem filhos, as pessoas não reagem da maneira que a gente espera, os imprevistos acontecem o tempo todo. Então, a gente, para ter uma alta adaptação mental na vida, é um aprendizado necessário aprender a flexibilizar a mente. E é difícil, porque é quase que contra a nossa biologia, né? Mas, ao mesmo tempo, é ir a favor da nossa adaptabilidade. Hoje eu estava escrevendo, inclusive, um texto baseado em alguns estudos científicos, e a grande questão da regulação emocional, da gente saber regular emoções, está totalmente conectada a gente conferir flexibilidade para as nossas regras mentais. Então, as pessoas que não conseguem ter essa flexibilidade, né, de mente, de flexibilizar as suas próprias regras, flexibilizar a sua maneira de ver o mundo, flexibilizar a sua expectativa de mundo, são pessoas também que, além de terem um pouco mais de dificuldade de mudar, têm mais predisposição a desenvolver problemas e transtornos mentais, e são pessoas que têm mais dificuldade de regular a emoção. Então, elas ou elas não sentem nada, porque elas enrijecem o sistema nervoso e não entram em contato, ou elas sentem muito tudo, né? E aí que a gente começa com as patologias emocionais, tá? Então, qual que é a grande questão de ter uma mente mais flexível, tá? Se ter uma mente rígida, tá ligado a eu ter um aprendizado de que talvez durante a minha vida eu não consegui aprender que flexibilizar é bom, que flexibilizar e lidar com o desconhecido pode me trazer coisas boas, eu vou manter a minha biologia desde criança e vou seguir as regras desde pequeno que foram estabelecidas para mim. É isso que, na verdade, é uma mente rígida. Tem muito a ver com a nossa criação, tem muito a ver com os nossos primeiros 6 anos de idade, tá? Pessoas que têm dificuldade em flexibilizar, geralmente possuem um histórico de desamparo aprendido na infância. O que é esse histórico de desamparo aprendido na infância? São pessoas que tiveram uma infância, algumas melhores, outras piores, né? Não necessariamente uma infância infeliz, tiveram necessidades emocionais atendidas. Eu tinha pais muito rígidos, ou eu tive uma cultura paterna e materna muito rígida e pouco flexível. Isso é uma maneira de ser desamparado. Ou me deixavam chorar durante muito tempo e ninguém me amparava. Isso tudo é desamparo aprendido. Temos um vídeo meu de desamparo aprendido também, depois, se vocês quiserem ver. É só para vocês saberem de onde que vem, geralmente, tá? Como que a gente, então, consegue perceber se nós temos ou não uma mente menos ou mais flexível, né, como adultos? Enquanto a gente é criança e adolescente, obviamente a gente não tem essa percepção, né, de, eu sou uma criança rígida, eu sou uma criança flexível, e também o caso nem é muito esse, porque a gente só quando começa a ter consciência das nossas regras de vida e regras de mundo é que a gente tem condições de ser mais flexível. E aí a questão é, se eu me desenvolvo dentro de um ambiente escolar e familiar, onde dentro desse ambiente me ensinaram que errar, tá tudo bem se eu errar, que eu posso tentar outras vezes, que o fracasso não necessariamente é uma coisa ruim, se eu aprender que eu posso criar e às vezes a minha criação não vai ficar muito boa, se eu tenho um ambiente tanto escolar como familiar como esse, a minha tendência é de ir criando experiências que, ok, nem sempre eu preciso seguir essas regras, porque nem sempre as regras se aplicam ao meu dia ou à minha realidade. Da mesma maneira, se eu crio um ambiente, né, desde a infância até a adolescência, onde sim existem regras, mas também existem exceções às regras, onde a gente olha caso ao caso, onde a gente escuta as emoções, a minha tendência também vai ser de ter mais facilidade, de ter uma mente mais flexível. Então, ser mais flexível ou ser mais rígido no sentido mental está totalmente conectado às nossas experiências de vida do passado, tá? E por isso que às vezes a gente nem se dá conta, né? Porque às vezes eu tenho todo um contexto familiar de um sistema mais rígido. Então todo mundo funciona assim, é assim que eu deveria funcionar. A gente nem indaga muito isso, né? E às vezes eu vivo também em alguma cultura, por exemplo, algumas universidades, alguns cursos em específico, como os cursos de exatas, a própria neurociência, o meu curso que eu fiz, é um curso que nos levam mais a seguir regras e padrões sem ter exceções, ou seja, eles reforçam a nossa incapacidade de flexibilizar.
mas ao mesmo tempo, e infelizmente, reforçam também que a gente se adapte às circunstâncias da vida, né? E que a gente tenha capacidade de lidar com frustrações pequenas, como, por exemplo, queria que hoje eu planejei ir no parque, tá sol, eu chego no parque e chove. Então, desde dessa frustração pequena, de que choveu e eu me frustro e aquilo me enfurece, ou eu fico muito chateado, até grandes frustrações de que eu tentei mudar de carreira e não deu, então eu nem tento. A gente acaba que quando tem uma mente um pouco mais rígida, a gente não tenta modificar muitas coisas que para nós seria bom modificar, porque a gente não quer correr o risco de sair da regra. Então, o problema da mente rígida é que ela não nos confere, não nos permite ser emocionalmente mais saudável, né? A gente vai ficar na frustração muito tempo, e ela também não nos permite arriscar ser feliz, né? Arriscar novos caminhos, quando eu vejo que esses caminhos que eu estou traçando para a minha vida não estão, nesse momento, mais sendo suficientes para mim. Vou dar aqui para vocês as informações, quem quiser anotar, de quais são as principais características, então, que eu tenho que ficar atento. Comigo, né, para ver se eu sou assim, se eu sou professor com os meus alunos, se eu sou pai com os meus filhos, enfim, comigo e com as pessoas que vivem comigo. A primeira, as pessoas que têm dificuldade de ter uma mente flexível vão preferir sempre a estabilidade, a segurança e vão evitar mudanças, né? Então, assim, eu até mudo, mas eu evito. Eu prefiro ter estabilidade, tanto no trabalho, quanto estabilidade de casa, quanto estabilidade de eu arrumo minha cozinha desse jeito, minha cozinha permanece desse jeito. Eu preciso pensar muito para mudar. Eu vou buscar sempre uma segurança, algum tipo de segurança, tá? Então, essa é a primeira característica. A segunda vou me frustrar mais do que eu gostaria, porque ninguém gosta de se frustrar com coisas pequenas, né? Então, às vezes, eu tenho expectativas muito altas e por isso eu me frustro muito. Desde eu esperava dormir e essa noite eu não consegui dormir, eu fico muito frustrada porque eu tive insônia, até as questões da carreira que eu falei para vocês agora. A outra coisa eu tenho altas expectativas para tudo. A outra coisa, tenho dificuldades de lidar com as emoções. E olha, gente, eu trabalho com emoções há anos. Todos temos dificuldades de lidar com as emoções. Então, essa aqui também não é uma regra só para quem tem uma mente menos flexível, tá? Ou para quem aprendeu, ou para quem não teve essa oportunidade de aprender isso na vida. Vejam que ninguém é rígido porque quer. Ninguém. Ninguém nasce e fala, vou ser rígido porque eu adoro. É um fato que acontece na nossa vida. A gente é criado de determinada maneira, a gente vai para a escola e a escola opera também, na maioria, né? Num sistema de rigidez, de regras, de não errar, de não se expor, e acaba que quase que é uma crença, não uma escolha. Mas, como adulto, como detentores do nosso próprio futuro, a gente pode sim modificar essa nossa maneira de pensar para a gente ter mais saúde emocional. E principalmente agora, né, na quarentena, que a gente está precisando tanto flexibilizar tantas regras, tantas coisas. Todo dia a gente está tendo essa necessidade de flexibilizar para que a gente não sofra muito, para que a gente não se frustre muito. Então é possível mudar. Agora sim, o pessoal está escrevendo, isso aí. Tem até a gente que está escrevendo, o resultado disso é a compulsão alimentar. Sim. Resultados patológicos de mentes que não foram ensinadas, né, a ser mais flexíveis são as doenças mentais, principalmente as relacionadas ao humor, que é os transtornos de ansiedade, as compulsões, o próprio TEPT, que é o transtorno pós-traumático, síndromes do pânico, tá? Ok. Temos aqui, então, mais duas características, tá? Temos dificuldades. As pessoas que têm dificuldade de ser flexível vivem com uma maneira de funcionar com regras, com um único objetivo. Franciele, eu sigo as regras porque essas regras me dão uma sensação de segurança. E se a gente for pensar, que mal tem a gente buscar na vida uma sensação de segurança, né? A gente precisa de sensação de segurança, muitas vezes, para se estabilizar emocionalmente. O problema é que quando eu aprendo na vida que ao seguir as minhas regras, por exemplo, que regras você está dizendo?
da onde as coisas são guardadas, de como as pessoas têm que se comportar, de como eu tenho que me comportar perante a minha família, de que tipo de aparência eu tenho que ter, seja magro, seja gordo, seja alto, seja sempre bem cuidada, seja sempre mostrando que eu sou feliz, seja sempre mostrando que eu sou sucedido. Isso tudo são regras. De ter que ter um emprego que eu possa falar que é um emprego bom, de sempre mostrar que eu estou bem. Tudo isso são regras, né? Que a gente aprende, que a gente cria como forma de nos trazer um tipo de segurança, né? Então, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um bom dia, eu tenho que conseguir estar sempre bem, eu tenho que tratar todo mundo bem, eu tenho que. É uma lista imensa de eu tenho que. Eu tenho que dormir bem, eu não posso ter nenhuma noite de insônia, eu tenho que sair com os meus filhos e tem que dar tudo certo quando eu saio com eles, né? Ontem, por exemplo, eu dei um exemplo. Não, aqui em casa só pode pintar na área de serviço, né? Por exemplo, isso é uma regra da minha casa. A gente usa tinta na área de serviço. Agora, na área de serviço, não, na varanda. Na quarentena, a gente flexibilizou. Então, assim, agora a gente usa tinta na mesa, a gente usa tinta. Ontem foi no quarto, porque eu precisei ficar no quarto, meu filho precisava brincar, ele ficou brincando lá. Então, a regra existe, mas eu flexibilizo ela de acordo com as circunstâncias, sem me frustrar, sem achar que eu estou perdendo o controle, sem achar que isso não vai dar certo, sem ter que pensar que, meu Deus, e se ele manchar a casa inteira? Eu não chego nem a pensar nisso quando a minha mente é mais flexível. Eu simplesmente flexibilizo uma regra, porque a regra antiga não cabe mais nesse momento, tá? Então, é isso que é ter uma mente flexível. Sim, eu tenho um núcleo de regras, mas eu estou pronto para flexibilizá-las quando eu vejo que isso não está me fazendo bem ou não está fazendo bem a outra pessoa. Deu para entender a diferença de uma mente para outra? E o fundamental é, eu não procuro, quando eu sou flexível, eu não procuro nas minhas regras segurança. Traduzindo, eu aprendi a lidar com desconforto. Para que a gente consiga desenvolver uma mente flexível, a gente precisa aprender a lidar com o desconforto de que a qualquer momento alguma coisa pode dar errado. Desde quais são as coisas que, para ter uma mente flexível, eu preciso aprender que podem dar errado. Alguém vai falar mal de mim em algum lugar. Eu talvez me exponha e algumas pessoas não gostem. Algumas pessoas vão descobrir algumas coisas que eu não sou boa em, né? Talvez eu perca oportunidades importantes, porque na hora eu decidi flexibilizar. Talvez eu suje a casa inteira e depois eu tenha que me limpar inteira. Talvez a gente perca algum momento, porque eu também tomei uma decisão de flexibilidade. Talvez eu mude de emprego por causa disso, talvez eu mude de carreira por causa disso. Quando a gente consegue ir elaborando a nossa mente para lidar com esses tipos de desconforto, de que eu vou errar, de que eu posso ser exposto, de que às vezes eu vou me sentir mal mesmo, vou ficar ansioso, vou ficar bravo, né? Vou ficar chateado, de que eu vou tomar decisões e às vezes essas decisões não foram as melhores para mim, mas eu posso tomar outras decisões. Então, quanto mais eu vou conseguindo internalizar isso, mais eu vou me conferindo uma mente mais flexível. Deu para entender? Agora, mente flexível é o mindset e mindset fixo são as mesmas coisas? Sim e não, tá? Tem se falado muito de mindset fixo e mindset de crescimento. Eu até tenho, eu dou aula disso, do mindset fixo e do mindset de crescimento. A diferença é que o mindset fixo, ele opera sempre para provar que ele é bom. E o mindset de crescimento, que se fala muito, ele está ali para ter experiência com as coisas, ele pode sempre ser melhor. Quando a gente fala de uma mente rígida, de uma mente flexível, a gente está indo um pouco mais fundo nesse processo, porque tem a ver com tudo aquilo que eu aprendi de regras na minha vida, tem a ver com um senso de autoproteção. Às vezes eu não quero provar que eu sou bom, eu só quero me sentir seguro, eu só quero me sentir bem comigo mesmo, né, com uma mente rígida. Eu não quero, eu até às vezes nem me importo se os outros vão me comparar, mas eu quero me sentir seguro. E aí por isso eu vou criando ou seguindo regras sociais e regras até de organização de vida, de rotina, e eu me prendo a essas regras porque elas me dão uma falsa sensação de segurança.
E por que é falsa? Porque a gente não tem segurança muito de nada, né? Existe uma imprevisibilidade 24 horas por dia nas nossas vidas. Então, essa sensação de que as regras me conferem segurança, ela é um pouco falsa mesmo. O que nos confere segurança é aprender a lidar com a insegurança. Bem, na verdade, é isso. Ainda sobre o mindset fixo, é uma luta diária. Sofro muito com mindset fixo, é uma luta diária. Ou você sofre com uma mente rígida. É diferente, tá, gente? Existe uma diferença. Preciso saber o nome disso que eu estou vivendo? Não precisa, gente. A questão é assim: faz mal, eu vou precisar mudar. Tá? Então, assim, independente do que você acha que você tem, mas é muito mais eu iria para o lado da mente flexível e rígida, porque isso tem muito a ver com a nossa criação, com as nossas estruturas cerebrais, com a maneira que o nosso cérebro aprendeu a ter recompensa. Uma mente rígida, o cérebro aprendeu a se recompensar com a regra. Então, quando tudo sai exatamente como ele programou, ele se sente um alívio, né? Porque aquela sensação de que não vai sair como eu programei é muito amedrontadora para uma mente mais rígida, né? Para um cérebro que aprendeu a operar dessa maneira. E aí, quando a regra não dá certo e ele se frustra, ele vai para as anestesias. Quais são as anestesias? A ansiedade, a compulsão alimentar, e aí entram as compulsões, tá? Como ser flexível com os filhos pequenos para entenderem que não é o padrão. Apenas explicando, apenas explicando. Para a gente ser flexível com os nossos filhos, a gente precisa entender que eles precisam sim de um começo, meio e fim, para eles terem calma. Por isso que agora as crianças estão mais agitadas na quarentena, porque como muda todo dia, né, um pouco a nossa rotina, a criança não sabe o que vai acontecer no final do dia. Então, a hora do sono, esses horários assim que nos conferem um ritmo de dia é sempre importante para a criança, só para isso, para que ela saiba que o dia vai acabar como acaba todos os dias, né? Não é a hora da gente fazer mudança sobre isso. Agora, o resto, gente, a não ser as regras que mantêm a sua criança saudável e viva, todas elas podem ser repensadas. Todas. Se eles não estiverem fazendo bem a você ou a sua família. Essa é a regra, você pode dizer isso para os seus filhos. Ah, mas aí eu não vou flexibilizar todas as regras. Tudo bem, a gente faz aquilo que a gente consegue, mas a gente vai se permitir repensar as regras. É basicamente isso, né? Então, por exemplo, aqui em casa, meu filho já sabe disso. E aí ele fala: não preciso seguir essa regra, né, mamãe? Ou eu preciso. Aí às vezes eu falo: essa a gente precisa, filho, por causa disso, disso e disso. Essa a gente não precisa. E aí ele vai entendendo que existe essa flexibilidade, que não é porque alguma pessoa, um professor, ou eu mesmo, ou o avô, ou a avó falaram que ele é obrigado a seguir. Ele tem um próprio pensamento, um próprio sentimento, e que se aquilo faz mal para ele, ele pode botar isso em xeque para repensar sobre essas regras. Então, basicamente, é isso que a gente precisa ensinar para as crianças, tá? E para a gente também. Então, para a gente, vamos pegar uma regra. Como é que eu começo a praticar ter uma mente flexível? Primeiro, a gente precisa entender que isso tem a ver com o nosso histórico. É legal até resgatar um pouco o nosso histórico, né? Como que a gente foi criado, as nossas experiências escolares, as nossas experiências da própria universidade, que reforçam muito em alguns cursos nessa questão da rigidez, da regra, da segurança, rigidez, regra, segurança, vamos pensar assim, né? Esse esquema aí. Então, primeiro a gente precisa fazer esse aprofundamento um pouco do nosso histórico, tá? Que é a consciência. Segundo, o que a gente vai fazer é começar a colocar as nossas regras em xeque. E aí eu trouxe aqui uma perguntinha para vocês, que é assim: exercício ótimo é escreva essas regras que você tem do dia a dia num papel, todas elas, tá? Sobre o que você acha que a sua carreira tinha que ser. As regras vão ser quase que expectativas que você segue, né? Sobre como você acha que a sua casa tem que funcionar, como você acha que seu filho tem que ser, como você deve se comportar, como você deve se vestir, como os outros devem te ver, como os outros não devem te ver, né? Isso tudo são regras. Vai escrevendo e pergunte para as pessoas também, porque geralmente as pessoas com a gente nos percebem, né, nesse sentido das regras, né? Por exemplo, você se preocupa muito com o que os outros vão pensar, você se preocupa muito se a sua casa está bagunçada, isso são regras, né?
Você se preocupa muito se você está muito bem no seu trabalho, isso tudo são regras. Escrevam, a gente faz uma lista. E em cima dessas listas, eu vou regra por regra me perguntando: para que essa regra aqui serve? O quanto essa regra me faz feliz? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para colocar as nossas regras em xeque. O quanto precisar seguir esse horário que eu estipulei para mim me faz feliz? E aí vocês podem colocar até de 1 a 10, sendo 10 o máximo de felicidade, tá? E quem quiser ir fundo, o quanto isso me faz mal? O quanto isso me causa angústia? O quanto eu programar o meu dia todo final de semana e o dia não acontecer como eu esperava, me faz feliz, vamos supor que isso é uma regra, né? O quanto eu esperar que eu vou ganhar tanto por mês e eu perseguir isso insistentemente me faz feliz. O quanto estabelecer essas regras para os meus filhos, ou para mim, ou para o meu marido, ou para mim, me faz feliz, ou para minha esposa, né? Então você vai perguntar para todas as suas regras o quanto que elas estão te fazendo feliz. E a segunda pergunta é: essas regras me protegem de quê? Essa regra me protege de quê? Ou de quem? Né? Ela está me protegendo do quê? Porque isso vai trazendo para a gente uma consciência e vai trazendo uma nova memória também para a nossa estrutura do que a gente aprendeu que era certo e do que a gente aprendeu que era errado, tá? Deu para entender? Esse já é uma prática bem importante, que é assim que a gente faria um tratamento, vamos supor assim, né? De como que a gente vai conseguindo estabelecer uma mente mais flexível. Estão me perguntando aqui qual é a regra da régua da flexibilidade, né? Como saber se passou do ponto? É responder essa pergunta: essa regra está me fazendo feliz? Se ela não está, se ela está tentando tapar uma angústia, se ela está tentando me proteger de me decepcionar, ela não é uma regra que a gente chama de funcional na psicologia, ela está disfuncional para a minha vida. Eu preciso flexibilizar essa regra, tá? Essa é a nossa régua. É o quanto ela satisfaz e me faz feliz. E é uma pergunta simples, mas que a gente não costuma se fazer, né? A gente só vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo essas regras todas, muitas vezes sem saber por que a gente está seguindo. Às vezes a gente herdou essas regras dos nossos pais, dos nossos tios, da nossa família, da nossa escola, né? Do lugar que a gente trabalhou e não sabe mais nem por que segue. Então a gente vai começar a questionar as nossas próprias regras. É um processo longo, mas extremamente efetivo. Uma dica rápida é: façam uma lista rápido, umas 3, 4 regras que vocês sabem que vocês têm, dessas que vocês se frustram muito, que quando não dá certo vocês ficam frustrados, e façam essa pergunta rapidamente, tá? Mas uma maneira fácil de trabalhar as regras é a escolha 2 por semana para você flexibilizar. É o mesmo treinamento de controle que a gente faz. Então, por exemplo, já saia dessa live pensando: puxa, acho que essa regra aqui minha de horário, não sei, de o que eu deixo ou não deixo meus filhos fazerem, ela não faz bem para ninguém. Eu vou experimentar flexibilizar. E aí você vai experimentando. O que vai acontecer quando você flexibilizar uma regra? Você vai sentir medo de errar, você vai sentir em algum momento que você fez a escolha errada, porque você vai sentir essas emoções de desconforto, você não deve estar acostumado a ela, e isso é normal. Você vai sentir isso e vai falar: Franciele disse que eu ia sentir, faz parte do processo de aprender a viver com esse desconforto. Porque o desconforto é muito natural numa vida que muda, né? Numa vida que flexibiliza regras. Então, basicamente, é fazer esse processo consciente enquanto você quebra ou flexibiliza suas próprias regras, tá? Pessoal, é o seguinte: as pessoas não são rígidas porque querem, é algo além da vontade, né? Mas elas podem modificar. Então, a gente primeiro precisa ter um pouco de empatia com a rigidez do outro. Isso veio de uma criação, isso foi uma construção de vida, né? Aliás, nem uma construção, isso foi tal uma busca de segurança. E para que as pessoas deixem de ser rígidas, a gente precisa ajudá-las a se sentirem seguras. Então, julgando as pessoas, a gente não está ajudando, a gente precisa dar segurança, no sentido de, ó, vamos escolher uma coisa para a gente flexibilizar, flexibilize, se der errado, eu não vou reclamar, não tem problema nenhum. E aí a gente vai fazendo um a um com as pessoas, entende? Vai fazendo esse mesmo processo, ajudando o outro, apoiando o outro a fazer isso, tá? E aí, quando vocês fizerem esse exercício, ao sinal de frustração, porque vocês vão se frustrar,
a gente evita a frustração, né? Seguindo um monte de regras, mas a gente se frustra do mesmo jeito. Refaça o final da sua história. Isso é uma técnica que eu ensino para todo mundo. Então, é mais ou menos assim. Se eu tenho uma regra, vamos supor aqui uma regra que é muito comum, de que, sei lá, a gente só faz algumas coisas no final de semana aqui em casa, e dia de semana não pode, né? E aí, alguém aqui em casa quer fazer isso no dia de semana, que seja uma festa, que seja fazer uma comida diferente, que seja bagunçar algum lugar, eu não sei. Vamos supor que a gente só faz alguma coisa no final de semana, ou os nossos filhos, alguém. E aí, eu vou me permitir fazer isso no dia de semana, e o que vai acontecer? Algumas coisas vão dar errado, vão sair da minha expectativa, né? Porque a gente cria uma expectativa, e talvez eu vá cozinhar, a comida não fique tão boa, talvez, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa que não dê certo, a gente derrame tudo, faça uma sujeira, talvez eu convide pessoas, as pessoas não venham. Isso vai me causar frustração imediata. Quando você sentir essa frustração, você vai respirar fundo e vai refazer o final da história que você está contando para você mesmo. Então, é mais ou menos assim: eu estou frustrado porque eu tinha uma expectativa de que fosse tudo perfeito. Tudo bem, nada é perfeito, eu posso curtir mesmo assim. É mais ou menos a gente refazer para uma história que caiba, né? Poxa, hoje eu tinha combinado de ver um filme e meu filho não está dormindo. Se eu sou uma pessoa mais rígida, eu vou ficar muito brava com essa situação e vou me frustrar. Isso é de uma mente rígida. Eu refaço a minha frustração. Poxa, não vai dar hoje, mas o meu filho também não está bem, então eu faço isso amanhã, né? Não tem problema. Um dia ele vai conseguir dormir melhor. Eu refaço o final da consequência que estava na minha cabeça. Isso dá um alívio mental para a nossa mente e vai nos ajudando a lidar com a frustração de uma maneira mais natural, né? Sem tentar evitar essa frustração, tá? Qual o limite entre a flexibilidade e a permissividade para as crianças pequenas? Olha, não existe permissividade para as crianças pequenas, né? Pensando que uma criança ela precisa de maior número de afeto, paciência e flexibilidade do adulto, né? O limite que você vai saber é assim: se não está fazendo bem para o meu filho, eu tenho que rever essa regra. Se ele sofre para seguir esse horário, essa maneira que eu quero que ele faça, é porque essa regra precisa ser revista, ou talvez ela nem precise existir. Esse é o limiar, tá? A ideia é que nós fomos criados com uma ideia de que a gente precisa sofrer algumas coisas para aprender a se adaptar ao mundo. E é exatamente esse processo que faz a nossa mente ser uma mente mais rígida, não o contrário. A gente foi criado com uma ideia de que as emoções de desconforto devem ser evitadas a todo custo, quando, na verdade, sentir essas emoções é o que nos liberta para ter uma mente sã. Então, a gente foi tendo socialmente convicções muito erradas de como a gente deve ser e sentir. E a gente precisa agora também, para ter uma mente flexível, rever essas convicções. A gente não cresce em sofrimento. Eu não preciso sofrer para aprender. É o contrário, eu preciso pensar para aprender, né? Eu preciso adaptar para aprender. E não preciso ter experiências de aprendizado sobre mim e sobre o mundo em cima de sofrimento. Então, também é rever um pouco de quais são as regras que eu estou dando para os meus filhos e por quê? Para que elas servem, né? E elas estão fazendo bem para quem? Essa é uma pergunta que é importante de responder, tá? Bom, deixa eu contar uma história aqui, daí a gente vai fazer a prática. Tem uma pessoa que eu atendi há muitos anos e que seguia muitas regras. A maioria das pessoas, de nós, temos, né, uma mente mais rígida por causa do desamparo aprendido na infância. E ele era muito interessante porque ele tinha regras de conduta de trabalho que garantiam para ele um tipo de segurança. Então, o tipo de roupa que ele usava para o trabalho, o horário que ele acordava, os exercícios que ele tinha que fazer antes de ir para o trabalho, como ele poderia responder o chefe. Então, ele falava: não posso dizer isso para o meu chefe. E aí, no processo, eu ia perguntando: mas por que você não pode dizer isso para o seu chefe? E ele começou a se dar conta que ele falou assim: eu não sei por quê. Porque eu continuo sentindo tudo isso e isso fica muito pior. Por que é que você tem que ir vestido todo dia desse mesmo jeito para o trabalho? E ele: eu não sei, eu sempre fiz assim, já não sei nem por que eu faço isso. Então, veja, a gente tem regras tão automáticas
e a gente não sabe para que elas servem, né? Mas que a gente está preso a essa operação rígida de vida. Então, é muito importante para a gente ter uma mente mais flexível e se frustrar menos na vida, tá apto a rever. E, gente, você vai rever uma vez, vai rever segunda vez, você vai escolher, talvez, escolhi uma carreira, estou infeliz, preciso rever as minhas regras de que eu preciso seguir esse mundo que eu estudei, e agora eu tenho que fazer só o que eu estudei. Isso é uma regra que nos prende. Preciso rever o mundo de que se eu casei, meu casamento não está bom, eu preciso continuar. Preciso rever a regra de que se eu não estou bem, eu preciso ficar calado, porque ninguém pode saber. Preciso rever a regra de que eu não posso pedir ajuda porque isso quer dizer que eu sou fraco. São regras que nos aprisionam. Todas essas regras nos aprisionam, tá? Então é importante rever, porque elas, na verdade, não servem para muita coisa na nossa vida, a não ser para nos desenvolver transtornos mentais e dificuldades de relacionamento. Vamos fazer uma prática? Tem alguma pergunta que eu não respondi? Se tiver, vou voltar aqui e aí a gente vai fazer a prática, tá? Essa prática é muito parecida com as práticas que a gente faz no projeto Equilibre-se. Então, tem o pessoal aqui que é do projeto, que está vindo ver as lives bonitinhos. E no projeto a gente faz sempre, é um projeto de equilíbrio emocional, onde a gente aplica práticas para tudo isso, para estresse, para ansiedade, para angústia, para uma mente controladora, tudo isso. Por que a prática? Porque ficar falando aqui para vocês é muito fácil. Quando vocês fazem a prática, é que vocês sentem a experiência de modificar isso no organismo de vocês. Então, a prática ela é mais importante do que uma live inteira falando sobre isso, tá? Então, a gente vai fazer uma prática, eu convido vocês a fazerem comigo, porque são práticas muito efetivas, neurocognitivas, que transformam a nossa mente. Então, a gente vai fazer juntos, e é uma prática que você deve aplicar mais vezes no seu dia. Então, a gente vai primeiro sentar confortavelmente e vamos respirar devagar. Só pelo nosso nariz, a gente vai inspirar bem devagar e expirar bem devagar pelo nosso nariz. Então, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez agora. Com o corpo um pouco mais calmo, vou pedir que você escolha uma situação que sempre te frustra. Pega aí na sua cabeça. Pode ser qualquer situação que você costuma, quando ela não dá certo, você fica frustrado. Com você mesmo, com os outros, qualquer coisa assim. Escolha lá na sua mente uma situação que você sempre te frustra, fica chateado. Ponham os pés no chão. A gente sempre reprograma a mente com os pés no chão. Então, encostem os pés de vocês no chão. Deixem essa situação vir para a cabeça de vocês. Então, revivam a situação. Fechem os olhos. Eu não vou poder fechar, tá? Que eu tô lendo aqui. Mas vocês fecham. Deixe essa situação vir. Veja você se frustrando. Deixa ela acontecendo. Veja você reagindo. Respire bem devagar. Diminua o ritmo da sua respiração. E se permita sentir essa frustração mesmo. Essa decepção. Essa sensação que as coisas não foram como você esperou. Veja o que você sente. Se permita sentir se é esse medo para alguns. Agora você vai fazer a respiração mais funda que você conseguir. Você vai dar um outro significado para essa história. Você vai justificar a sua frustração. Então, volta lá na cena. Você está frustrado e dê um outro significado. Como, por exemplo, isso não é tão ruim assim. Isso me abre outra oportunidade de fazer outra coisa. Poxa, isso acontece por algum motivo. Eu posso lidar com isso de maneira tranquila.
Pode ser com qualquer uma dessas frases. E repita sempre essa frase final que você está refazendo, tá? Continue com os pés no chão. Continue respirando devagar. E agora você vai dizer para si mesmo: tudo bem errar, tudo bem flexibilizar. Respire fundo, inspirando, encher seu abdômen, expirando. Abra os olhos. E a gente sempre termina uma técnica mexendo o corpo, para que a gente dessensibilize as emoções que deixam o nosso corpo rígido. Então, mexe seu corpo um pouquinho, para ele entender que o que a gente acabou de fazer foi se permitir viver uma frustração e se permitir ressignificar uma regra. A gente reproduz isso na nossa mente, tá? Conseguiram fazer? Me escrevam. Quem está no gravado, gente, também me escreva. Se vocês conseguiram fazer, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. É para a gente ter uma calma quase que imediata. Nós fizemos uma prática rápida, né? Óbvio que eu não faço uma prática tão rápido assim. Mas me digam aqui se vocês conseguiram fazer. Se vocês estão se sentindo um pouco melhores em relação à frustração. Sim. Se é uma situação que ocorre com frequência, essa frustração, com qual frequência fazer essa prática? Toda vez que acontecer, você faz esse processo que a gente fez agora em loco, no momento. Você respira fundo, baixa a frequência da sua respiração, porque isso leva para o teu cérebro uma outra mensagem, né? Uma mensagem de que está tudo bem, que você não precisa ficar nervosa, e você refaz a história, tá? Mas também é uma técnica que, quando a gente tem uma mente muito rígida, a gente pode fazer um pouquinho por dia. Na hora do banho, enquanto lava a louça, que a gente vai meio que criando memórias no nosso cérebro de que flexibilizar pode acontecer, de que as coisas podem ter outros finais, de que errar faz parte. Então, a gente meio que está mudando a nossa estrutura cerebral. Então, você pode fazer quando acontece a situação ou produzir, né? Como nós fizemos, tá? Acalma imediatamente, né? Estão me escrevendo aqui, muito bom, fiz um ótimo treino, consegui, estou me sentindo mais zen. Acalma a gente agora, né? Consegui fazer, mas o resultado saberei depois. É assim, ó, isso quem está falando é o tio Youssef. Uma vez só não vai adiantar, tem que fazer várias vezes para ter resultado, tá, gente? Então, reprogramar uma vez não muda a sua memória. A gente tem que fazer isso várias vezes, é na repetição que vai mudar. Então, vamos escrevendo aqui se vocês têm mais dúvidas. Me frustro muito, escreveram aqui, por esperar um retorno das pessoas ou agir como eu espero que ela haja. Preciso de muito treino, sim. Se vocês têm essa questão de se frustrar muito com os outros, gente, a frustração com o outro tem muito a ver com o desamparo aprendido na infância. A gente está sempre na expectativa de que o outro nos reconheça, bem na verdade. E ainda é uma memória afetiva. Então, faça esse exercício que a gente fez com essas situações, com você não recebendo o que o outro, o que você esperava que o outro tinha que te dar, e você encontrando uma solução que tá tudo bem. Faça, e aí essa você consegue mudar muito a sua memória fazendo, tá? E ela dá muito, muito resultado. Me perguntaram quantas vezes por dia teremos que fazer essa reprogramação. Ou todas as vezes que você se sentir frustrado, que é quando uma regra está sendo quebrada, ou todas as vezes que você se sentir nervoso porque você quer seguir uma regra, né? Então, isso também. Ou você faz todo dia no banho, por exemplo, uma vez por dia para reprogramar, também é suficiente. Então, você pode escolher. Com as pessoas que eu atendo individualmente, eu falo para elas fazerem aquela lista e elas vão fazendo com tudo que está naquela lista, esse exercício, quando acontece, tá? Nem sempre você vai lembrar de fazer, não tem problema, você pode fazer outra hora, né? Eu fiz aquilo, nem vi que aquilo era uma regra, me dei conta hoje à noite. Faz à noite, refaz, reprograma, não tem problema nenhum, tá? Falaram aqui, eu sou muito rígida, vou fazer essa prática muitas vezes. Vamos, então, fazer essa prática muitas vezes. Espero de coração que essas técnicas simples e poderosas ajudem vocês. Façam um exercício por dia,
ou façam a lista e apliquem esse exercício toda vez que a rigidez de pensamento vier. É um exercício poderoso que muda as nossas memórias emocionais. Aproveitem para ajudar os filhos de vocês a terem essa flexibilidade emocional também. Deixem as regras. A gente pode falar de todas as regras, a gente não precisa seguir todas as regras como um livro fechado, né? Isso não nos faz bem. E, na dúvida, conecte com o quanto está te fazendo feliz ou não.